Mascotes nos jogos é algo mais comum. Nesse meio surgiram grandes mascotes, e também mascotes que nem deveriam ser lembrados, se alguém realmente gosta de Burisi. Mas também tem alguns que foram esquecidos no absoluto nada, mascotes que por sinal são até que legais. Então antes de começar peço que deixe o gostei, se inscreva, comente e compartilhe, pois hoje temos mascotes de jogos interessantes. Ghost Symbols é um jogo massa demais, e difícil demais também, mas eu gosto. Nesse caso iremos falar de dois personagens que sumiram de vez, Arthur e Firebrand. Arthur é o prota do jogo, que é um cavaleiro, que tem que salvar a princesa Prim Prim desses malandros aqui. Essa história me é familiar. Mas resumindo, Arthur é uma das caras principais de Ghost Symbols, só ficando atrás do Firebrand. Que impressionante que ele era só um inimigo qualquer no jogo, mas que ganhou fama suficiente para ganhar 3 jogos, sendo o mais famoso o Demon's Crest. Ambos os dois aparecem em Ultimate Marvel vs Capcom 3, mas hoje em dia, como a maioria das franquias da Capcom, tá lá os dois no gelo. Pro gelo. Arthur é um mascote bem diferenciado, basicamente uma minhoca em um traje alienígena, mas consegue ser mais carismático que o Burisi. Tendo 3 jogos lançados e algumas aparições em Clay Filters, até que Arthur teve um pequeno sucesso, tendo até um desenho animado, mas talvez a época que ele foi lançado não ajudou muito, tanto que eu diria que se ele fosse lançado hoje em dia, mais ou menos na época de Pizza Torver, ele faria sucesso, já que essa franquia tem um humor nonsense, mas ele tá sumido. Opa, jogo errado. A Harriman é uma empresa mais conhecida por Donkey Kong, especificamente o DK com gravata, mas ela também tentou outros mascotes, sendo um deles os Battletoads. Battletoads é meio complicado, além da dificuldade do jogo é claro, mas é mais pelo fato de ser difícil de não ver esses sabos e não lembrar das tartarugas ninjas, mas eles têm o seu charme. Battletoads já fez bastante sucesso, tendo vários jogos, tendo até crossover com Double Dragon. Eles até têm jogos atuais, mas o Battletoads de 2020 foi um grande erro da franquia. Mas que Tanto que tem um Battletoads de 2024 que é bem mais carismático, mas mesmo assim não deu certo o retorno deles. É curioso como a maioria dos mascotes da SEGA foram sendo perdidos no meio. Ristar começou como um coelho azul que agarraria os inimigos, mas acabou que isso virou o Sonic. Então pegaram essa ideia e transformaram no Ristar, uma estrela que agarra os inimigos, mas do nada Ristar sumiu. É meio triste ver que o Ristar foi sendo esquecido pelo tempo. Tinha tudo pra dar certo, mascote carismático, gameplay legal, trilha sonora incrível e gráficos lindos, mas Ristar só teve um jogo, bem que a SEGA poderia colocar o Ristar no novo jogo de corrida do Sonic futuramente. Mentira! Novamente falando de Mega Man, acho que eu nunca falei, mas Mega Man é um dos meus mascotes favoritos, gosto e muito dele, mas novamente a Capcom colocando suas franquias no gelo, isso porque ela diz que ele é importante. Mentira! Ele até que continua famoso nos dias atuais, mas nem tanto, já que ele é sustentado pelos fãs mesmo. Não é que nem Mario ou Sonic, que são extremamente famosos, mas está lá um Mega Man de pé, tendo uma franquia vasta de jogos, diversas sagas para se jogar, diversas mudanças de gameplay, personagens únicos. Mas é triste como a situação de Mega Man, simplesmente a Capcom já tá anos sem um jogo novo do Bombardeiro Azul. Se Burisi vai ter um jogo novo, o Sparkster também pode. Sparkster é um mascote bem desconhecido da Konami, de isso ele parece um mascote genérico, porém ele foi feito com carinho. Simplesmente um marsupial, aparentemente um gabiru, cavaleiro com uma mochila foguete nas costas, como não gostar desse personagem? Mas esse aqui sofre a mesma coisa que o Ristar, simplesmente não tem o devido reconhecimento no mundo dos jogos, tendo apenas 4 jogos, mas por algum motivo isso não foi o suficiente para dar mais fama pro Sparkster, e infelizmente hoje em dia quase ninguém lembra de Rocket Knight, triste fim. Pera, um jogo da Game Freak que não é Pokémon. What? Esse é o único mascote que não deu certo por decisões burras. Pulse Man é uma das experiências da Game Freak na época, que ela não fazia Pokémon virado no Jiraiya. Ele lembra um pouco Mega Man, mas tem suas particularidades, sendo um ser meio humano e meio cibernético com poderes elétricos. Ele salva o mundo de Waruyama, líder da Galaxy Gang, que é a equipe vilã do jogo. Nesse jogo vemos muitas coisas que foram referências em Pokémon, isso mostra que ele é importante pra Game Freak, mas o motivo besta que Pulse Man não fez sucesso foi pelo fato dele ter saído pro Sega Channel, que era um serviço de TV da Sega, sendo exclusivo desse troço. Se ele tivesse lançado normalmente, ele tivesse feito mais sucesso. Tu é muito burro pra um gênio.
Esse mascote o cara tem que ser sangue frio pra falar que não gosta. Klonoa é outro mascote da Namco, a empresa que é conhecida por Pac-Man. Simplesmente uma fofura o Klonoa, um gato frajola com seu amigo Epod, que é um ser mágico que vive dentro do anel do vento que o Klonoa usa como arma. Simplesmente eu me questiono por que ele não fez sucesso. Talvez seja as épocas que os jogos foram lançados, pois a franquia Klonoa é muito legal, a gameplay é boa, trilha sonora é incrível, personagens carismáticos, não tinha margem de erro, mas infelizmente Klonoa já não tem um jogo novo faz tempo. Bom, essa foi a lista. Esse era um tema que eu já queria trazer faz tempo, mas não saía, já que era da época que eu ficava achando erro em tudo, mas hoje em dia... Deixa a fórmula. Mas esse foi o vídeo. Se inscreva, deixe o gostei, comente e compartilhe, e deixe nos comentários se querem parte 2 do tema, e até mais.